Importante, pesquisa, mais uma. O cardápio está recheadíssimo nesse sábado, gente. A Genial Quest acaba de divulgar uma nova pesquisa para a presidência da República. Lula do PT lidera com 49% dos votos válidos. Bolsonaro do PL vem em seguida com 38%. Ciro Gomes do PDT aparece com 6% e Simone Tebet do MDB com 5%. A gente conversa agora, então, com o CEO da Quest, o Felipe Nunes, que faz a gentileza de aparecer aqui. Cadê o Felipe? Oi, Felipe, boa noite, muito bem-vindo ao Jornal da CNN. Mona Lisa falando, me escuta bem? Boa noite, Mona Lisa, um prazer estar aqui falando com você, com o Yuri e também com a Thaís. É isso aí, o prazer é todo nosso em recebê-lo. Ô Felipe, tá todo mundo na expectativa enorme, né? Porque as pesquisas já saíram. Se vai dar ou não o segundo turno, mas as pesquisas deixam claro ali que a pergunta continua no ar. Não dá para cravar absolutamente nada, mas quero muito te ouvir. Então, Mona Lisa, essa de fato era, acho que a grande expectativa do mercado eleitoral, né? Nessa noite. Hoje saíram aí importantes resultados de pesquisa. Quando a gente olha para o agregado, de fato, e a pesquisa da Genial Quest que acabou de sair, também indica esse cenário. É impossível cravar matematicamente se a eleição termina no primeiro ou no segundo turno, mas dá para dizer que o presidente Bolsonaro ganhou ânimo aí nessa reta final, pós-debate. Ele melhorou o seu desempenho em relação à última pesquisa. Então, o que a gente está observando nesse momento é que a diferença entre os dois, que estava ampliando nesse momento, diminuiu, né, um pouco aí em relação à margem anterior. Entendo o segundo turno, Mona Lisa, a gente deve ter uma disputa aí muito interessante, já que o Ciro Gomes aparece com 6, a Simone Tebet aparece com 5, ou seja, esses 11 pontos vão ser os pontos decisivos nessa probabilidade aí de ter um segundo turno. Ótimo, é isso aí, para a gente começar o papo. Thaís Arbex, por favor. Felipe, eu estava abrindo aqui a Quest, os resultados. Estamos juntos aqui, todo mundo olhando para baixo, não é indelicadeza, Felipe. Pois é, obrigada, Mona Lisa. Vamos lá. Chama muita atenção como o Sudeste... Thaís, enquanto você olha, eu posso então só destacar três coisas muito rápidas? Claro. Porque aí ajuda nessa conversa, né? Vocês sabem que com você, Yuri e Mona Lisa, eu estou em casa, então sem dúvida. Vou fazer as honras. Eu acho que a grande novidade desse resultado é exatamente o desempenho do Bolsonaro em São Paulo e no Rio. Vocês vão observar um empate numérico no Rio de Janeiro, 44-44. No caso de São Paulo, o Bolsonaro numericamente acima de Lula, 44-41. E o que está fazendo a diferença, então, neste resultado nacional é Minas Gerais, onde a distância em votos válidos está em 6 pontos, 46 para o Lula, 40 para o Bolsonaro. O que esse resultado indica? Que a diferença de São Paulo e Rio está pesando a favor de Bolsonaro, a diferença em Minas está pesando em favor de Lula, o Nordeste está fazendo a diferença para que Lula, então, tenha essa vantagem que a gente observa no resultado final, né, de 49-38, o Nordeste está pesando muito por conta disso. O Yuri e Thaís já me ouviram falar muito isso aqui na CNN. Para o Bolsonaro, era fundamental vencer o estado de São Paulo para tentar levar essa disputa mais adiante, né? O PT não vence uma eleição presidencial em São Paulo desde 2002, ou seja, bastante tempo. O que a gente vê nessa última pesquisa, a pesquisa terminou, Yuri, às 18h30 o campo. Espetacular, está quentíssimo. Não tem nada mais quente do que isso, né? Sim. Mas apontando na direção, de fato, dessa vantagem aí de Bolsonaro em São Paulo. Então, eu acho que o quadro do Sudeste mostra para a gente o que foram nessas últimas horas de uma campanha que a gente acompanhou aí muito de perto com vocês. Era exatamente isso que eu ia colocar. Quanto esses números do Sudeste, quanto eles nos mostram como será o segundo turno. Quanto que pode mexer no cenário geral uma disputa em segundo turno. A gente está vendo, como você bem destacou,
essa mudança em São Paulo expressiva, que é uma mudança expressiva, né? Bolsonaro vinha atrás, mas vinha caminhando para chegar em Lula. Esse cenário que você mede hoje na Quest, ele te projeta alguma possibilidade de, mesmo que Bolsonaro chegue atrás de Lula para esse segundo turno, de uma mudança no segundo turno? Eu sei que é muito futurologia, desculpa, Felipe, mas... Não. Thaís, sábado, 8h30 da noite, vale, na né? pré-eleição, a gente só está aqui, né, especulando sobre uma série de questões. Muito bom, Felipe. O Felipe está no clima. Só faltar os petiscos. É importante entender isso. E quem está nos assistindo sabe que, quer dizer, os números, de novo, né, acabaram de ser apurados, checados, avaliados e tal. E a tendência que a gente está vendo aqui é o que eu sempre digo: pesquisa não é prognóstico, mesmo a de véspera. Pesquisa é diagnóstico. A gente acabou de diagnosticar na sexta e no sábado, portanto, pós-debate da Globo, uma mudança no cenário, uma mudança que foi favorável para o Bolsonaro, principalmente em São Paulo. E o que eu acho que esse quadro revela, Thaís, é que, né, no caso da eleição não terminar no primeiro turno, é importante lembrar, o Lula tem 49% das intenções de voto, o que significa que ele pode vencer no primeiro turno, né? As probabilidades são menores hoje do que eram na quarta, mas essa possibilidade ainda existe. Se isso acontecer, eu acho que a gente vai consolidar de uma vez por todas, Thaís, as diferenças do que a gente tem chamado de polarização política no país. Ou seja, o Nordeste, de fato, se transformando no campo azul, vermelho, o Sul e o Centro-Oeste se transformando no campo azul, definitivamente, né? Minas Gerais sendo essa balança, tendendo para ser um eleitorado mais parecido com o do Nordeste, e São Paulo tendendo para ser, como tem sido nos últimos 20 anos, o estado mais parecido com o sul do Brasil, né? O Rio de Janeiro está muito empatado, quer dizer, mostrando que aí a diferença de capital e interior estão pesando, de modo que parece que o quadro está muito consolidado, né? Em se mantendo esse cenário que a gente está vendo aqui, o Lula venceria a eleição no segundo turno por uma distância menor do que a gente viu na pesquisa de quarta-feira, mas venceria justamente por conta dessa vantagem que a gente ainda observa em Minas Gerais. Agora, de novo, esses movimentos de última hora são muito importantes para qualquer cenário de pesquisa, porque é onde a opinião pública vai se formatando, é onde a opinião pública vai se consolidando, né? E isso faz toda a diferença. Yuri Pita. Pois é, Felipe, queria aproveitar, como você já estudou isso, não vou te colocar em maus lençóis ou em saia justa. Como é que se faz para pesquisar ou para se tentar diagnosticar o que vai acontecer a partir de agora com o eleitor que tem à sua disposição todos os números de tantas pesquisas, e nunca no país a gente viu tantas pesquisas de intenção de voto sendo divulgadas, e o que realmente vai acontecer nas urnas amanhã? Ou seja, como é que depois, que métodos estatísticos e de pesquisas vocês dispõem para aferir o que aconteceu de hoje à noite com o eleitor, com todas as informações à sua disposição e o que realmente vai acontecer nas urnas amanhã? Yuri, eu tenho certeza que a audiência nesse momento está enorme, porque o eleitor está exatamente fazendo as contas que eu acho que todo mundo está fazendo, né? Colocando ali numa planilha o que os institutos estão dando como resultado, tentando entender o cenário para fazer suas escolhas estratégicas. E tem um ponto, Yuri, que é muito claro. A polarização, nós chegamos no último dia da eleição, podemos dizer aqui com mais clareza, né, do que a gente até tinha dito antes, a polarização se consolidou, e essa consolidação da polarização pode forçar o eleitor a fazer agora sim o seu voto útil. Vamos lembrar disso? O eleitor do Ciro e o eleitor da Tebet, neste momento, estão pensando se vão eleger o Lula no primeiro turno ou se vão forçar o segundo turno com o Bolsonaro. É exatamente isso que o eleitorado brasileiro, que esses 11 pontos percentuais que votam em Ciro e Tebet estão pensando agora. Por quê? O Lula está, vamos olhar só numericamente, vamos olhar só para a pesquisa da Genial, na pesquisa da Quest contratada pela Genial Investimentos. O Lula está com 49. Portanto, qualquer mudança de 1 ponto ou 2 nas intenções de voto de Simone e de Ciro mudam esse quadro de incerteza, né, para um quadro de estabilidade na direção de Lula. Então, é importante dizer isso.
como é que a gente vai saber o que vai acontecer? Então, um é olhar para o voto útil, para ver como é que ele vai se desenhar nessas últimas horas, Yuri. E para olhar isso, a gente não vai desligar os motores das redes sociais. Você sabe, Yuri, que além de fazer o trabalho de pesquisa de opinião, a gente também monitora, né, rede social 24/7. E é agora que a gente vai começar a ver como é que as pesquisas vão reverberar na opinião pública digital para ver se tem algum tipo de movimento, ou na direção de fazer Lula o vitorioso no primeiro turno, com o voto útil desses dois candidatos, né, do voto principalmente de Ciro e Tebet, ou se a opinião pública vai travar, como fez em 2006, para forçar o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Então, o que a gente vai fazer agora é isso. Os modelos preditivos estão dando que a probabilidade de um primeiro turno são de 42%, ou seja, não é muito alto, mas também não é muito baixo. E a gente agora tem que esperar, como eu disse, para ver como que o eleitor individualmente, Yuri, agora é uma decisão individual racional, cada um vai pensar consigo. Eu dou, né, os 11 pontos que vão definir esse jogo. Eu vou para Lula ou eu fico, ou eu vou para Bolsonaro ou fico onde estou, porque o resultado, então agora é como é que esse eleitor vai resolver a jogada. Ô Felipe, mas nessa reta final, então, nessas horas de pensamentos e decisões, determinante será essa possibilidade, então, desse voto útil para esses 11% e também algo que cria muito temor nas campanhas, especialmente na campanha petista, que é a abstenção, né? Olhando para os maiores colégios eleitorais, para os locais determinantes, onde a previsão do tempo não tem ajudado nos últimos dias, como São Paulo. Mona Lisa, nos Estados Unidos, na CNN, nos Estados Unidos, na véspera da eleição, a conversa é só sobre isso, né? Quem vai votar e quem não vai votar, porque isso é que define lá, como o voto é facultativo, o que vai acontecer. No caso do Brasil, eu acho que a partir de 2022, essa discussão também entra na pauta definitivamente, tá? Porque a gente está vendo uma consolidação de grupos sociais que tendem a não ir votar mais do que outros, no caso de escolaridade baixa, isso tem se transformado numa realidade, mas num cenário de alta polarização, Mona Lisa, os estudos mostram que as pessoas têm alta vontade, elas têm alta propensão de estar dispostas a ir votar, porque elas querem participar do jogo, elas sabem que o processo é importante, ainda mais olhando aí para o cenário de todas as pesquisas, o IPEC que saiu, o Datafolha, a pesquisa do IPESP, do MDA, a pesquisa da Atlas, quer dizer, todos os institutos mostrando realidades impossíveis de ser definidas. Vai todo mundo para a urna amanhã sem saber o que vai acontecer no domingo. Então, ir votar é um ato que pode também definir essa eleição, dado que a motivação de participar ou não do pleito agora se transformou numa variável aí preditora de resultado. Thaís? Tem um dado bastante interessante nisso, Mona Lisa, Felipe e Yuri, que a gente trouxe aqui na CNN, que é a decisão de jovens que não têm a obrigatoriedade de votar, de decidir votar, de tirar o título de eleitor. Mais de 2 milhões, né, Thaís? 2,1 milhões de adolescentes de 16 e 17 anos que decidiram tirar o título para votar. Eu vou fazer uma pergunta que a Mona Lisa me fez mais cedo, Felipe, e que talvez você consiga responder. Acho que você já respondeu um pouco, mas a gente tem visto números bastante consolidados, tanto de Ciro quanto de Tebet, nos últimos dias, principalmente, não pegando a série histórica inteira. Mesmo assim, você, como pesquisador, acredita que há uma possibilidade de mudança ainda nesse segundo pelotão? Esses 11%, eles ainda podem mudar até a hora de apertar o número ali na urna? Podem, Thaís, podem sim. O voto útil, esse voto da estratégia, ele é uma decisão, como eu falei há pouco, Thaís, individual do eleitor. É uma decisão que é tomada na urna eletrônica, na fila da votação. A pessoa está ali pensando: será que eu vou ter que voltar aqui de novo? Eu quero ouvir mais propostas, ou vamos acabar com isso logo, eu não aguento mais.
nos últimos 20 dias, Thaís, a gente estudou muito esse assunto, muito. Um dos dados, por exemplo, que a gente soltou essa semana é que 90% dos brasileiros gostariam que a eleição acabasse logo no primeiro turno. As pessoas estão... E aí você vai dizer, nossa, o brasileiro está engajado. Não, 50%, a razão é, não aguento mais. Sim. Não aguento mais falar de eleição, não aguento mais falar de nada disso, eu quero olhar para frente, né? Então, esse tipo de manifestação, que eu repito, ela só aparece na retíssima final, é que me faz acreditar que sim, o voto útil ainda é possível. No caso da eleição de 2018, Thaís, o dado é super claro. O Bolsonaro ganhou 6 pontos e o Haddad ganhou 5 pontos no último dia da eleição, de sábado para domingo. São 11 pontos percentuais que se movimentaram de sábado para domingo. Então, como falta 49 na pesquisa da Genial Quest, 50 no caso da pesquisa, acho que do Datafolha, 51 no caso do IPEC, quer dizer, é tudo muito próximo, né? Então você precisa de muito pouca gente para mudar essa opinião na reta final, para mudar o jogo completamente para resolver no primeiro turno. Então eu acho que é sim possível, mas é uma decisão, como eu disse, racional do eleitor. É ele individualmente que vai tomar essa decisão. Então, sobre esse movimento de mudança que você disse que pode acontecer por muitos eleitores, a gente olha especialmente para o local onde os candidatos, então, priorizaram, né? Nesse finalzinho de campanha, eu me refiro a São Paulo mais uma vez, com Lula encerrando na Avenida Paulista, né? O presidente Bolsonaro fazendo motociata, foi também para Santa Catarina, que é ali o local dele, onde ele domina, e também a Tebet em São Paulo, né? A diferença foi o Ciro indo para Fortaleza. O quão determinante pode ser São Paulo nesse movimento que é quase um movimento de placa tectônica, se a gente fosse fazer a correlação? Felipe, para você. Então, Monalisa, em 2002, o PT ganhou a eleição presidencial em São Paulo, teve muito voto no estado, depois nunca mais conseguiu, o antipetismo prevaleceu no estado de São Paulo, né, desde então. E a gente, nesta campanha, acho que um dos dados que mais surpreendiam a todos nós analistas era a vantagem que Lula conseguia ter em muitos momentos ali no estado de São Paulo. O volume de votos, Monalisa, no estado de São Paulo, é sim é capaz de gerar um terremoto na campanha, né? Eu ousaria dizer que se o Bolsonaro não estivesse aparecendo na pesquisa que a gente acabou de publicar, ali numericamente à frente de Lula, muito provavelmente a eleição seria decidida no primeiro turno por conta disso. Ou seja, é o estado de São Paulo, eu arriscaria dizer, o eleitor do estado de São Paulo, que pode mais facilmente levar a eleição para o primeiro ou segundo turno. Eu vou dar um dado aqui que a gente ainda não discutiu. A Simone Tebet aparece numericamente à frente de Ciro Gomes no estado de São Paulo. Ela com 7, ele com 6. Né? Por que isso é importante? Porque o eleitor da Simone é o que tem maior propensão a mudar para o ex-presidente Lula, caso haja um segundo turno. Esse eleitor pode, hoje à noite, estar fazendo essa virada. Então, eu acho que, embora Minas continue sendo o estado em que, né, ele segue, de certa maneira, a tendência nacional, olhando para quem vai ganhar ou perder a eleição, o estado de São Paulo, pelo volume de votos, agora pode ser justamente o definidor desse primeiro ou do segundo turno.